no nome do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Abra sua Bíblia comigo. No livro de 1 Reis, capítulo 19. Quero louvar a Deus por mais essa oportunidade de poder pregar a palavra do Senhor no domingo aqui no Jardim Pragolinha. Que Deus abençoe os pastores, o Riel, em nome de Jesus, grandemente. Amém? Preciso da ajuda de vocês aqui essa noite. Orei para que Deus possa nos usar muito, em nome de Jesus. 1 Reis, capítulo 19, verso 1. Está escrito assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas da espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Podeis nos aceitar no nome de Jesus? É sempre uma responsabilidade muito grande. E eu louvo a Deus, irmãos, porque quando eu pego o microfone, minha mão ainda treme. E eu glorifico a Deus até hoje por isso, porque nós sentimos a responsabilidade de transmitir a palavra do Senhor. Pois bem, nós temos aqui uma palavra conhecida. E na verdade, nós estamos falando acerca de um profeta pregado e repregado. Conhecemos de cor e salteado a história de um homem que nós teríamos o prazer que, se estivesse no nosso meio, ouvi-lo pregar. Estamos falando nada mais, nada menos do que o profeta Elias. Profeta que foi escolhido por Deus a dedo, que tinha um chamado na sua vida muito forte. E quando eu paro para lembrar acerca deste profeta, eu tenho que me obrigar no Deus que eu sirvo. Porque a Bíblia diz que a primeira aparição deste homem não foi com ele profetizando e dizendo as palavras: assim diz o Senhor. A primeira vez que esse tisbita aparece no cenário bíblico, ele está diante de um rei. E diante de um rei, ele libera uma palavra de autoridade. E a palavra é esta: Acabe, segundo a minha palavra, não vai chover durante 3 anos e meio. Elias aponta o dedo indicador diante de um rei e libera uma palavra sem que Deus precisasse usá-lo, sem que Deus precisasse tomá-lo em grande poder e movimento naquele momento. Ele usa toda a autoridade que já estava na vida dele e profetiza, dizendo que não haveria chuva e nem orvalho durante 3 anos e meio, porque o povo se distanciara da presença do Senhor. Eu fico imaginando, quando esse profeta libera esta palavra de autoridade, o que é que se passou naquele momento na cabeça dele. Penso eu que até o profeta se desesperou nesse momento, dizendo: o que é que eu disse? O que é que eu falei? Eu acabei de dizer
santo, santo. E agora eles estão chamando o homem e dizendo assim: ei, você vai casar com uma prostituta e vai ter filhos com ela. E na verdade, algumas pessoas dizem que esta palavra é apenas uma simbologia. Eu acredito que aconteceu. Por quê? Porque quando Deus ele chama o homem para fazer loucuras, Deus faz loucuras por ele. Quando você entra na presença de Deus e tem coragem de caminhar sobre as águas, quando você entra na presença de Deus
Esse